Vamos lá então. Por que você está aqui hoje? Porque ao invés de receber herança, o seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber, obviamente, do que eu tenho aqui hoje, né, para te mostrar. O que seria esse rebaixamento de classe social? Você consegue hoje dar uma condição de vida financeira para os seus filhos se ele precisar passar por um processo de inventário. Ao longo dessa apresentação, vou te mostrar os custos disso. Pode ser que ele não consiga manter esse mesmo padrão de vida que ele tem hoje. E aí ele vai ter que se desfazer de algum patrimônio para custear aí as despesas de um inventário. E aquele local onde ele sempre foi criado, onde ele viveu ali, tem as amizades dele, pode ser que ele precise deixar aquela residência ou aquele apartamento e ter que residir aí num bairro mais afastado, num imóvel mais modesto. Por quê? Porque ele vai precisar arrumar dinheiro para custear essas despesas. Tá? Então, é por isso que, se você não se atentar a esse detalhe do inventário, pode acontecer esse rebaixamento de classe social. O padrão de vida do seu filho pode ser piorado se ele precisar passar por um processo de inventário. Mas não é só coisas ruins que eu tenho para te dizer aqui. O que eu gostaria de deixar claro ao longo dessa apresentação é que existe uma solução lícita, 100% dentro da legalidade, para que esse problema do inventário, ele não aconteça na sua família. E o seu filho não precise passar por esse processo de inventário que vai aí dilapidar o patrimônio que você conquistou arduamente ao longo da sua vida. Deixa eu me apresentar para vocês. Bom, meu nome é Juliano. Eu sou advogado na cidade de Franca, São Paulo. Há 14 anos eu advogo. E nos últimos anos eu me especializei nessa área, uma área nova do direito, que é o planejamento patrimonial da família. Hoje eu faço parte de um grupo de advogados, contadores, consultores, composto aí de mais de 1.100 profissionais distribuídos aí pelo Brasil inteiro, cujo objetivo nosso é justamente esse aqui dessa palestra de hoje. É te mostrar que existe um caminho lícito, um caminho alternativo, muito mais ágil, sem burocracia, muito mais barato. Para quê? Para evitar que o seu filho precise passar por um processo de inventário. Eu não sei se vocês sabem, mas o processo de inventário não é algo tão antigo assim. A maioria dos nossos clientes hoje são clientes na faixa de 60, 65, 70, são pessoas que não precisaram experimentar o inventário. Eles não receberam herança, eles precisaram conquistar o patrimônio tijolo a tijolo, prego a prego, para construir o que eles têm hoje. Agora, quem está enfrentando um processo de inventário é o pessoal da minha geração aí, de 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, que agora estão começando a receber o patrimônio desses pais, né? 60, 70, 75. Então, esse pessoal mais antigo, antigamente eles não recebiam herança, era muito difícil, muito raro isso aí, eles precisavam suar aí para conquistar o patrimônio que eles têm hoje. Então, o inventário é algo relativamente novo aqui no Brasil. E agora, quem está sofrendo com isso são os filhos, o pessoal de 40, 50 anos, que está precisando experimentar, passar por esse árduo processo de inventário. É essa a minha qualificação e essa é a minha missão: evitar que a sua família, que o seu filho precise passar por um processo de inventário. E não é só isso que eu preciso te apresentar aqui hoje. Além de evitar esse problema do inventário, eu vou te apresentar aqui também uma solução muito poderosa para aquelas famílias que têm negócios, para aquelas famílias que têm vários imóveis e vivem do aluguel desses imóveis. Eu vou falar um pouco da economia tributária aqui, da proteção que esse sistema que eu vou te apresentar, ele gera na vida de uma família. Então, para quem tem negócios, para quem tem empresas, né, que tem riscos, esse sistema ele é capaz de proteger o patrimônio
familiar, para aquele patrimônio que você comprou, aquela casa, aquele rancho, aquele terreno, aquela fazenda. Isso é possível fazer com esse sistema. E, além disso, é possível também, através desse sistema que eu vou te apresentar aqui, deixar tudo ajustado, tudo engrenado, inclusive para as próximas gerações, para os seus netos, inclusive, se você quiser perpetuar o negócio da família, querer que esses bens cheguem até as mãos dos seus netos. Então, tudo isso é possível fazer através desse sistema que nós vamos apresentar aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. Antes da gente prosseguir aqui essa palestra, é importante a gente saber, eu saber, e você também saber, se isso aqui que eu vou te falar vai servir de alguma forma para você. Eu não quero tomar o seu tempo, tá? Então, eu vou te fazer algumas perguntas, se você, para a gente sintonizar e verificar se isso aqui vai ser útil para você. Então, me responda aqui, ó, no chat, coloca aí para mim. Você tem filhos? Você tem netos ou alguém que você gostaria de deixar o seu patrimônio um dia? Responde aqui para mim, sim ou não. Você tem patrimônio? Você tem bens, uma casa, um terreno, uma fazenda? Sim ou não? A terceira pergunta, você trabalhou duro para construir esse patrimônio? Você acordava cedo, dormia tarde, suava aí para constituir todo esse patrimônio que você tem hoje? Sim ou não? Você trabalhou a vida toda mais do que precisava, né? Com o objetivo de aumentar esse seu patrimônio para deixar aí os seus familiares, os seus filhos, a sua esposa mais confortável no futuro, para servir esses bens, por exemplo, de renda, porque a gente sabe que a aposentadoria é muito baixa, então precisa se constituir alguma coisa para que lá na frente, né, a gente possa usufruir desses bens e continuar com esse padrão de vida que a gente almeja sempre. Responde para mim, sim ou não. Você não se conforma que o fruto desse trabalho, o suor que você teve ao longo da sua vida toda, fique aí para o governo para pagar imposto, para advogados para fazer inventário, para pagar cartório mais cartório, despachantes? Você não se conforma em deixar parte do seu patrimônio para pagar essas despesas? Sim ou não? Então, se você respondeu pelo menos 3 sims nessas perguntas que eu fiz, essa palestra, mais do que ser para você, ela é imprescindível para você. Então, eu te peço para que fique até o final para você conhecer essa solução. Agora, se essas perguntas não fazem sentido para você, é um prazer tê-lo aqui comigo hoje, tá? Mas, de repente, não vai servir não vai ter grande utilidade para você, tá certo? Mas o conhecimento nunca é demais, tá bom? Mas, se quiser ficar, é um prazer contar com você aqui hoje. Então, vamos compreender agora como é que é esse sistema, né? Por que o inventário é algo que você precisa adotar como centro da sua atenção, como centro da sua vida, como sendo um ato de amor pelos seus filhos. Um ato de amor pelos seus filhos, por quê? Porque você, que é o dono desse patrimônio, o detentor desse patrimônio, não precisa desse sistema que eu vou apresentar para você aqui, porque você já construiu o patrimônio, você já está usufruindo desse patrimônio. Quem vai precisar desse sistema um dia são seus filhos. Hoje, os seus filhos não precisam disso, tá? Então, estão estudando, já estão independentes, eles não precisam, mas vão precisar desse sistema um dia. Que dia é esse? A gente não sabe que dia que é. Mas no dia que precisar transferir esse patrimônio para eles vão ver que esse sistema vai ser muito útil para eles e que o inventário é algo terrível na vida desse pessoal. Então, a minha missão aqui é nunca mais viver aí algumas situações que eu já vivi no meu escritório, que a gente convive no escritório, porque o inventário para nós é algo terrível, né?
A gente ganha dinheiro com o inventário? Ganha dinheiro com o inventário. Mas só que a sensação de receber ali aqueles filhos, aquela esposa, aquela viúva no escritório, tendo ali que viver o luto, e tendo que correr atrás de documentação, ter que correr atrás de dinheiro para custear isso, toda hora está tendo que mexer em documentação, isso é algo que acaba, deixa um ambiente muito ruim, a família não consegue se livrar desse momento de horror que é o inventário. Então, aqui, eu vou compartilhar essa história, que é a seguinte. O Rafael, filho de Júlio e Rosana, certo dia ele nos procura no nosso escritório para dizer que os pais haviam falecido, né? Os pais de Rafael haviam falecido e haviam deixado para ele um único bem imóvel. Nesse exemplo aqui, é uma casa. Deixou um patrimônio para ele, onde essa família residia, e o único bem que ele havia deixado era esse imóvel. E ele queria saber como é que faria para transferir esse imóvel para o nome dele. E aí, depois da gente conversar, aí nós explicamos para ele que a única alternativa cabível para o caso dele era o inventário. E aí nós fomos reunir com ele e apresentar para o Rafael os custos, os números envolvidos num processo de inventário. Muitos de vocês sabem o que é inventário, já ouviram falar de um inventário, mas em números, em detalhes, não tem nem noção do quão caro é um processo de inventário. E nesse caso do Rafael, esse imóvel, essa casa que os pais deixaram para ele, foi adquirida há 20 anos atrás e os pais pagaram lá R$250 mil nesse imóvel. Com a valorização desse imóvel, com o boom imobiliário que houve nos últimos anos, o valor de mercado desse imóvel passou para R$1 milhão. Então, esse é a base de cálculo para se fazer um inventário. É utilizado hoje, a Fazenda Estadual aqui no estado de São Paulo, ela tem atualizado esses valores. Então, não é só mais aquele valor venal que consta lá na prefeitura, não. Hoje, a Fazenda Estadual, ela tem sistemas que conseguem atualizar esses valores. Então, o inventário é feito com base no valor de mercado do imóvel. Então, aqui nesse nosso caso, a primeira despesa desse inventário é o imposto. O imposto sobre a herança, que no estado de São Paulo ainda é 4%. Então, 4% de R$1 milhão, R$40 mil só de imposto. A segunda despesa que ele vai ter aqui, que ele teve nesse inventário, foi com os honorários do escritório. A nossa tabela da OAB, ela tem um limite, tem um mínimo de 6% e um máximo de 10%. 6% para aqueles casos de inventário extrajudiciais, ou seja, que não precisa levar isso ao fórum. Você consegue fazer no cartório de notas, né? Então, quando não há litígio, não há menor envolvido, não tem nenhum incapaz envolvido nesse processo de inventário, é possível fazer esse inventário no cartório, que sai um pouco mais barato. Então, o mínimo é 6 e o máximo é 10. Nesse caso, nós cobramos 7% do valor de mercado desse imóvel. Tem mais despesas aqui, tem o cartório, né? Esse cartório de notas que vai lavrar a escritura desse inventário, ele cobra R$5 mil para fazer isso. E é preciso também tirar certidões diversas, certidões de propriedade, certidão dos falecidos, certidão dos herdeiros e tudo mais. E aí vai lá mais R$3 mil embora. Depois de pronto esse inventário, é preciso pegar ele e levar a registro lá no cartório de registro de imóveis. E o cartório de registro de imóveis cobra, nesse exemplo, mais R$7 mil. Então, o total aqui de gastos com esse inventário foi de R$125 mil, ou seja, uma perda patrimonial de 12,5%. E aí, o que acontece? Para quem tem um patrimônio inicialmente comprado por 250 mil, mas que valorizou aí para 1 milhão, a pessoa que precisa passar por esse inventário não tem esse dinheiro em mãos. Ele não tem. A grande realidade da família brasileira é
que esses 125 mil reais é muito difícil você ter esse dinheiro em cash, né? Não é nem no banco, porque se tiver no banco, vai ter que entrar com pedido, com alvará, para o juiz liberar o dinheiro para você poder custear. Então, isso aqui precisa estar guardado lá debaixo do colchão. Então, que família que tem 125 mil reais nesse cenário que nós vivemos hoje? Ninguém tem. Mas o processo de inventário precisa ser resolvido. E se não for resolvido em até 60 dias, a lei diz que é aplicada uma multa de 20%. Então, olha a bola de neve, como é que isso vai piorando a situação. Então, qual que é a solução para esse caso do Rafael aqui que foi dada? A solução é vender o imóvel. Só que quem compra um imóvel, quem está comprando o imóvel, o que ele quer fazer? Ele quer pegar a chave e entrar dentro desse imóvel e já começar a usufruir. Só que tem os investidores, as pessoas que sabem desse problema, que topam comprar o imóvel dentro de um inventário, só que ele não vai pagar o preço. Ele aceita adiantar esses 125 mil reais aí para o Rafael, só que o Rafael vai precisar pagar um preço. E esse preço é o deságio. O deságio no mercado hoje atual é de 20%. Então, o investidor comprou esse imóvel do Rafael, mas pagou ali 20% menos do que vale o imóvel. Então, ele pagou 800 mil reais pelo imóvel que estava avaliado em 1 milhão. Então, além disso, além dessa perda, do deságio, existe algo pior ainda, que é o ganho de capital. E o que é o ganho de capital? O ganho de capital é um imposto de renda que é pago sobre a diferença, aliás, entre os 250 mil e o valor vendido do imóvel, que é 800. Então, sobre essa diferença de 550 mil, vai incidir aí o ganho de capital de 15% de imposto de renda, e isso vai ainda dilapidar mais ainda o patrimônio da família. Então, vamos retomar as contas aqui, para vocês verem como é que fica, ao final, essa nossa continha aqui do Rafael. Então, olha lá, imposto 4%, 40 mil, honorário 70, cartório 5, certidões 3, registro de imóveis 7, ganho de capital 82,5, total gastos no inventário 207.500, valor da venda 800 mil reais, saldo final no bolso do Rafael 592 mil reais, ou seja, uma perda patrimonial aí de 407.500 reais, que representa algo em torno de 40,75. Viram como um processo de inventário em números ele assusta? E a realidade é bem essa, tá? É bem essa. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A sua família não precisa passar por um processo de inventário, processo burocrático, processo caro, processo que gera discórdias. Coloque aqui nesse chat para mim se você conhece alguma família que teve problema com o inventário. Se você não precisou passar por isso ainda, graças a Deus, tudo bem, né? Ótimo essa questão. Mas eu tenho certeza que você conhece algum vizinho, algum amigo, algum parente que precisou passar por um processo de inventário e que às vezes está aí, há anos brigando na justiça e até hoje não resolveu essa situação, tá? Então, existe um caminho possível, um caminho lícito, para evitar que isso aconteça com a sua família. Um caminho que eu sei exatamente como fazer, mas que eu não consigo entregar para a pessoa, para a família, depois, que o herdeiro já está nesse momento de horror que é o inventário. Então, isso aí é algo que me atormenta, é algo que dói na gente, A gente saber de uma solução, mas que não consegue entregar essa solução para o cliente depois que os pais faleceram, tá? Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Estou aqui para te entregar essa solução, para que você tenha ciência que existem essas alternativas e que você não precisa permitir que o seu filho passe por isso, tá?
Isso aqui que eu estou te dizendo hoje é algo que antes, né, estava disponível apenas uma pequena parcela da sociedade brasileira, que são os bilionários. Os bilionários, aquelas famílias que têm muito dinheiro, eles não passam por inventário. Por quê? Porque eles têm condições de pagar as grandes bancas de advocacia para construírem esse sistema para eles. Então, os bilionários não passam por esse processo de inventário. Então, essa informação era algo que estava restrita a eles. Agora, a partir de hoje, a gente começa a difundir isso e você também vai ser um privilegiado, onde você vai começar a entender essa solução e saber que isso é perfeitamente cabível para você também, tá? Então, a partir de hoje, se o seu filho vai passar ou não por um processo de inventário, não vai ser por um desastre, tá? Mas vai ser por uma decisão sua, porque a informação eu estou te dando hoje, aqui nesse momento. Seja ela qual for a sua decisão, uma decisão de mudança, né, ou de permanecer do jeito que está, deixar as coisas do jeito que está tudo bem. Mas a partir de hoje, você vai poder entregar para os seus filhos aí uma solução, tá certo? E como é que nós vamos entregar essa solução? A regra que é vigente hoje, qual que é? É que quem tem filhos e quem tem bens, quem tem patrimônio, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. É isso que está na legislação, né? Aquelas pessoas que não sabiam disso até então, o pai e a mãe têm patrimônio, têm herdeiros, os pais faleceram, vai ter obrigatoriamente que entrar em um processo de inventário. Essa é a regra, tá? Mas a boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Seus filhos não precisam estar nessa regra de que precisa passar por inventário. Então, nós temos como evitar o inventário. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos realizar aqui, a partir de hoje, uma mudança de paradigma na sua vida. Que mudança é essa? Essa mudança é que quem não tem vida eterna não tem que ter bens no nome. Quem falece, quem morre, a pessoa física, não pode ter bens em nome próprio, porque senão vai ter que fazer inventário. Como é que faz isso? Nós vamos fazer isso através de uma empresa. Uma empresa que não faz nada. Ah, Juliano, mas como assim uma empresa que não faz nada? A legislação me permite criar aí uma empresa onde ela vai servir como se fosse um cofre. Tá? Esse cofre, ele vai apenas guardar o patrimônio. Eu vou tirar o patrimônio da pessoa física e vou colocar esse imóvel dentro desse cofre. Então, qual que é a realidade nossa hoje? A realidade é que a pessoa física tem o patrimônio, que é esse prédiozinho aí no nome dela, e agora com essa mudança de paradigma, nós vamos construir aqui uma ficção jurídica. Nós vamos tirar esse imóvel da pessoa física e vamos colocar dentro desse cofre. Esse cofre, ele representa uma segurança, uma proteção. Nós vamos colocar todos os nossos bens dentro desse cofre e vamos trancar esse cofre. Esse é o primeiro passo. Então, agora, o patriarca, os pais, ao invés de serem donos do imóvel, eles vão ser donos do cofre, onde estão guardados ali todos os bens da família, certo? O pai pode vender esses imóveis, os pais, né, podem vender esses imóveis, podem alugar esses imóveis, podem dar em garantia, vai ter uma vida normal, como se estivesse no nome deles, pessoa física. Só que existem regras para isso, e os pais, os donos desse patrimônio, jamais vão perder o controle sobre esses bens. Enquanto esses pais forem vivos, eles permanecem no controle integral dos bens que eles conquistaram ao longo da vida. Além disso, aqui nós temos uma outra fase desse processo, desse procedimento, desse sistema, que entra o famoso sistema de planejamento sucessório. O que é esse planejamento sucessório? É a partir desse momento que nós vamos evitar que haja o inventário. E como é que faz isso? A gente monta toda uma estrutura que a gente chama isso de gatilho.
tá? Então, a gente deixa esse gatilho armado e, a partir do momento que os pais falecem, esse gatilho dispara e esse patrimônio passa automaticamente para as mãos dos filhos, para a mão dos netos ou para as mãos daquelas pessoas que você deseja deixar o seu patrimônio. Então, isso tudo é articulado, isso tudo é direcionado de forma a você organizar em vida essas questões para que, quando você falecer, esse gatilho dispara e você entregue os bens aos seus filhos. Enquanto isso não acontecer, enquanto você estiver aqui vivo, gozando aí da sua saúde, da sua família, esse gatilho não dispara. Essa estrutura toda montada, ela é meramente burocrática, ela só está no papel. E os seus filhos somente terão acesso a isso quando você der o comando e isso vai automaticamente transferir para eles. Aí você não precisa, os filhos não precisam passar por um processo de inventário. Os filhos não vão precisar de nenhuma autorização judicial, nada de cartório, não vão precisar de advogado, de contador, de ninguém. Esse sistema já está todo organizado para que, quando acontecer o evento, o gatilho dispara e se transfere a propriedade aos filhos. E havendo esse disparo do gatilho, os filhos passam a ser dono do cofre, onde estão guardados ali todo aquele patrimônio que você conquistou ao longo da sua vida e planejou deixar esses bens para eles. Então, notem, pessoal, que de imediato, né, esse sistema, além de organizar o patrimônio, evitar o processo de inventário, ele traz ainda uma grande proteção patrimonial, que os bens dessa família estão guardados dentro de um cofre e cercado de cláusulas protetivas que vai evitar, por exemplo, aquelas famílias que têm empresas, como eu disse inicialmente, se tiver algum revés financeiro nessa empresa, alguma ação trabalhista, né, alguma ação tributária, problema com impostos, esses bens que estão protegidos dentro dessa pessoa jurídica não vão ser atingidos se tiver esse revés financeiro lá, tá? Mas essa proteção, ela só existe se isso for feito antes de acontecer o evento, tá? Porque se você já estiver lá tudo enroscado, com ações judiciais, dívidas para todo lado, e tentar fazer esse sistema, infelizmente eu não consigo te ajudar, porque esse sistema não é para isso, não é para fraudar terceiros, é para organizar o patrimônio da família e fazer uma transição desses bens de forma mais econômica, mais rápida e sem burocracia. Tá? Então, não é para dar um jeitinho. Isso aqui tudo é feito às escâncaras, né? Tudo a Receita Federal sabe disso. Receita Estadual tem pleno conhecimento de tudo isso. Junta comercial, a gente tem que dar publicidade a tudo isso que nós estamos fazendo. Não é para omitir, não é para esconder nada de ninguém. E, além disso, a gente consegue também evitar que os terceiros tenham acesso a esse patrimônio que você constituiu. Quem são os terceiros? Os terceiros são os genros, são as noras. Então, se seu filho, por exemplo, você fez essa doação para eles, seu filho vem a separar um dia, a nora ou o genro não vai ter acesso a esse patrimônio. Por quê? Porque tem cláusulas protegendo essa questão. Então, é possível você também evitar que genros e noras possam vir a fazer parte desse patrimônio, vir a tomar aí um pedaço desse patrimônio que é do seu filho. E outra questão muito vantajosa que eu gostaria de explicar para vocês é um comparativo que eu vou fazer aqui agora, para você ver a economia absurda, né, tributária que você terá ao adotar esse sistema. Então, aqui, lembra lá do inventário? Aqueles custos todos que eu coloquei, né, que se gastaria, nesse exemplo do Rafael aqui, 207 mil. Nesse sistema, o que acontece? Aqui, a diferença é o seguinte. Lembra também que eu disse que o imóvel foi adquirido por 250 mil reais há 20 anos atrás? Então, aqui vai mudar a base de cálculo. A base de cálculo vai passar a ser o valor constante na sua declaração de imposto de renda.
a lei me permite trazer esse imóvel para dentro dessa empresa pelo valor constante na declaração de imposto de renda. E é o mesmo imóvel, tá? Só que ele está lá, a gente não tem o hábito de vir atualizando esses valores. Então, nesse caso, para efeitos de economia tributária, totalmente lícita e permitido pela lei, a gente vai trazer pelo valor constante na declaração de bens dos pais do Rafael, que era 250 mil. E vai incidir, obviamente, o imposto da herança, que é 4%. Só que observe que de 40 mil, esse imposto cai para 10 mil reais. Honorários. Honorários para fazer o inventário é 7% do valor de mercado. Nesse sistema, com apenas um bem imóvel, né, um herdeiro só, não é algo que se pode cobrar aí mais do que 20 mil reais para fazer um sistema desse, com todas essas possibilidades, todas essas cláusulas para garantir esse sossego para o Rafael. Cartório. Nesse caso, nesse sistema, não vai haver nenhuma despesa com cartório, ou seja, o valor é zero. O que mais? Certidões. Também é zero, não precisa tirar certidões. Registro de imóveis. Aqui vai precisar, sim, passar pelo registro de imóveis, porque você vai precisar fazer uma alteração. Vai ter que ir no cartório de registro de imóveis, tirar ali a matrícula do CPF seu e inserir o CNPJ dessa empresa. Só que, mais uma vez, como a gente diminuiu a base de cálculo para 250 mil, o valor cobrado pelo cartório acompanha esse valor. Tá? Então, ele é 3 mil reais. E aqui também não vai haver ganho de capital. Ganho de capital aqui é zero. Zero de ganho de capital. Total gastos nesse sistema, 33 mil reais. Olhem para vocês verem a diferença de 207 mil para 33 mil reais. A diferença é de 174.500 reais, ou seja, uma economia, comparando-se aí o inventário com esse sistema, de 84% de economia. Mas essa não é para mim. É óbvio que esse valor é significativo, é grande, mas não é, vamos dizer assim, o mais importante de tudo isso. O que é o mais importante de tudo? Que a perda patrimonial, nesse caso, é zero. Juliano, mas como zero, se eu vou ter que pagar lá 30 mil para fazer esse sistema e tal? Ela é zero, por quê? Porque isso é algo que você consegue pagar, isso, se programar, parcelar isso aqui, e fazer isso para o seu filho em vida. Você consegue programar dentro do seu orçamento, com aquilo que você ganha por mês, deixar isso tudo organizado. Então, no dia que precisar transferir esse bem para o seu filho, você vai fazer com que ele chegue 100% nas mãos dele. Então, por isso que a gente fala que esse sistema é algo que cabe no seu bolso, que você vai conseguir fazer esse sistema dentro daquilo que você ganha por mês, dentro do seu orçamento mensal. É possível programar, é possível parcelar isso aqui e deixar tudo organizado para evitar essa perda gigante que é o inventário. Então, eu já falei do porquê, já falei como faz isso aqui, e agora eu tenho certeza que você quer saber o que é isso. E eu vou te falar isso agora. O que é isso? Esse sistema é o que a gente chama de holding familiar. Holding familiar é um nome estrangeiro, né? Que não quer dizer para nós muita coisa. Que o que precisa ficar claro para você é que a holding não é só uma empresa. Não é só abrir uma empresa, abrir um CNPJ, transferir esses bens para dentro dessa empresa. Holding familiar é todo um sistema com engrenagens, com cláusulas protetivas, né? É preciso saber fazer essa engrenagem funcionar redondinho. Então, o que você precisa saber não é o nome comercial que é dado, que é holding familiar, mas como esse sistema funciona. Essa questão do gatilho que eu falei, quando é que ele dispara, o fato de trazer o bem da pessoa física e trancar ele dentro do cofre para proteger. Esse é o sistema. Agora, você acha que, por exemplo,
pessoas que, vamos dar um exemplo aqui, pessoas que, esses bilionários, você acha que eles sabem exatamente, né, o que é um inventário, o que é uma holding familiar? Não, eles não sabem. Eles sabem como é que o sistema como um todo gira, como é que ele funciona. E é isso que você precisa saber, certo? Então, é todo um sistema, não é só um CNPJ. Esse sistema ele pode ser composto de uma empresa, né, 2 empresas, 5, 10. Isso é algo personalizado para cada família, para cada realidade patrimonial. É bem verdade que a grande maioria das vezes, dos casos que a gente tem, com uma única empresa é possível resolver o problema dessa família, tá? Mas existem várias complexidades, cada família tem a sua particularidade e a gente precisa adequar isso à realidade de cada família. Mas a grande maioria, com apenas uma célula, que a gente chama, já resolve o problema, tá? O seu problema não, né? O problema do seu filho, né? Que é montando esse sistema para evitar o inventário. E aí pode surgir aí, de repente, alguma pergunta no sentido assim, mas você está falando disso aí já há algum tempo, mas será que isso é lícito? Será que isso realmente funciona? Né? Quem é que tem esse sistema de holding familiar? E eu aproveito agora então, eu vou te fazer uma pergunta. Quem você acha que teria, qual família você acha que teria mais a perder com o processo de inventário? Quais as pessoas que teriam mais a perder com esse volume gigantesco que o inventário leva embora? É óbvio que são os bilionários. Os bilionários não passam por um processo de inventário, como eu te disse. Então, essas famílias ricas, que têm mais a perder, são aquelas que não passam por inventário. Eu vou trazer para você aqui alguns exemplos de famílias conhecidas por todos, que não passaram e não vão passar por um processo de inventário. Vamos lá. Essa aqui, ó, é a Luísa Helena Trajano, vocês conhecem da nossa região, da minha cidade, né? Dona do Magazine Luiza. Ela tem uma pequena fortuna avaliada hoje aí em 24 bilhões de reais. Se ela não tivesse esse sistema e precisasse fazer um inventário, só de imposto, os filhos teriam que arcar aí com 960 milhões de reais para fazer a transferência desses bens. Mais um, Norberto Odebrecht, construtor, dono da construtora Norberto Odebrecht. Ele faleceu e deixou um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se tivesse inventário, o imposto, só de imposto, a família precisaria aí tirar do bolso 1 bilhão 120 milhões. Antônio Hermílio de Moraes foi dono do grupo Votorantim. A fortuna deixada por ele foi de 15 bilhões e meio. Se tivesse que passar por um inventário, teria que ser gasto aí 1 bilhão 240 milhões de reais. Roberto Marinho, dono das organizações Globo, faleceu e deixou um patrimônio de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Se tivesse que passar por um inventário, olha lá a lambada, ao que o estado do Rio de Janeiro iria faturar 2,4 bilhões. Mas esse pessoal não passou por um inventário, porque eles têm esse sistema, tinham, né, esse sistema de holding familiar. Sabe quem mais não faz inventário, não fez inventário? Roberto Civita, dono aí do Grupo Abril, Moisés Safra, Edmund Safra, donos do Banco Safra, Samuel Klein, é o dono das Casas Bahia, José de Alencar, dono da Cota Minas, e a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo e Correia, aquela construtora. Então, pessoal, essas pessoas, esses bilionários, eles não passam, né, como no caso da Luizinha, do Magazine Luiza, não passam, não vão passar, e aqueles outros que já faleceram, a família não precisou passar
por um processo de inventário. Até aqui, eu começo agora a ter uma sensação maravilhosa aí de dever cumprido, de ter passado para vocês, ter explicado por que você precisa adotar um sistema de holding familiar, que é para evitar essa dilapidação do patrimônio, né? No dia que seus filhos precisarem ter acesso a esses bens que você conquistou ao longo da sua vida. Eu expliquei para você como esse sistema é realizado, né? E expliquei o que é esse sistema, que é a holding familiar. Tá? Então, a partir de agora, eu consigo dividir aqui vocês, as pessoas, em 3 grandes grupos. Então, aqui agora, depois de dito tudo isso para você, eu consigo dividir dividir as pessoas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos ignorantes. Por que ignorantes? São aquelas pessoas que ignoravam, né, ou que ignoram esse problema do inventário. São pessoas que nunca ouviram falar desse sistema, né, que não procuram saber sobre isso. Então, elas ignoram que existe uma alternativa, né? E o que essas pessoas ignorantes fazem para evitar o inventário? Elas fazem, sim, algumas coisas, só que elas vão atrás, por exemplo, de testamento. Testamento é algo caríssimo. Então, a pessoa gasta para fazer o testamento, para ir lá lavrar o testamento. Depois disso, ela obrigatoriamente vai ser empurrada para o judiciário, porque para abrir um testamento precisa de entrar com uma ação judicial. Ela vai gastar para abrir o testamento. Depois de aberto o testamento, ela vai ter que abrir o inventário. Então, são custos, são despesas que vão se avolumando. Então, às vezes, o herdeiro está achando que está recebendo ali um bem, ele está recebendo um abacaxi na mão. De onde que ele vai tirar dinheiro para custear tudo isso? Tá? Então, esse é um dos meios que os ignorantes têm para fugir do inventário. O outro meio, outra solução que esse grupo dos ignorantes, pessoal, no sentido de ignorarem, tá, essa alternativa que eu estou dando. O outro meio alternativo é o quê? A doação de bens em vida. Então, as pessoas normalmente vão até o cartório e doam todos os seus bens para os filhos, para os netos e reservam o usufruto. Isso não resolve o problema, por quê? Porque os custos envolvidos nisso é o mesmo custo de inventário, é a mesma coisa. E o pior, se você precisar retomar um bem desse, você não vai conseguir. Existem algumas exceções? Existem. O filho tentou matar o pai, mas isso é a coisa mais difícil de acontecer aqui nesse ambiente nosso, com esse tipo de público que a gente lida. Tá? Então, essa doação de bens em vida, se surgir, de repente, uma oportunidade de negócio num terreno que você doou para o seu filho, por exemplo, e o seu filho está em processo de separação, a nora não quer assinar, você vai perder a oportunidade de negócio. Isso já aconteceu, inclusive, no meu escritório. Tinham lá a intenção de fazer um prédio num imóvel de esquina, numa avenida valorizada aqui, mas o filho estava se separando, e apesar de não precisar da anuência da esposa, pela razão do regime de casamento do filho, o cartório exigiu a anuência, e a nora, por pirraça, não quis assinar. E eles perderam uma oportunidade fenomenal de aumentar esse patrimônio. Fora que se você precisar vender algum imóvel para algum problema de saúde, você tem que pedir autorização para o filho e implorar, isso é terrível. E a outra solução para essas pessoas, para essas famílias que ignoram essa alternativa, é fazer um seguro de vida para custear essas despesas de inventário. Olha, pensa comigo, eu vou fazer um seguro de vida para o meu filho. Eu vou fazer para o meu filho, para que o dia que eu não estiver mais aqui, meu filho possa, durante algum tempo, manter o padrão de vida que eu sempre dei para ele. Não para pagar advogado, pagar imposto, né? Pagar cartório, mais despesas. Então, não é para isso que o seguro de vida serve, não é para custear as despesas de um inventário. E é caro. Se você pegar clientes dessa faixa, que é o nosso público, 50, 60, 70 anos,
O seguro mensal é caríssimo. Tá? Então, muitas vezes, inviabiliza e o dinheiro que ele gasta com esse seguro, ele pode reverter isso para adotar esse sistema. O segundo grupo são os procrastinadores. São aqueles que... são aquelas pessoas que têm problemas de relacionamento com os filhos, né? Que não convivem bem com os filhos, não se importam com os filhos, que viram e falam assim, ó, não, eu já construí esse patrimônio, o dia que eu falecer, eles que se virem para transferir isso para o nome deles, eu não quero nem saber, eu vou usar isso aqui e pronto, eles que se virem, o dia que eu não estiver mais aqui é problema deles. Então, são pessoas que, olha, de certa forma é até complicado falar, dá até um arrepio quando a gente se depara com esse tipo de pessoa, porque não faz sentido, né? Você trabalhar, constitui uma família, depois você vai largar um problema para o seu filho. Para quê? Se tem como você solucionar isso aí. Para que então você construiu esse patrimônio dizendo, ó, filho, isso aqui tudo um dia vai ser seu? Não vai. Não vai, porque o inventário vai corroer aí de 20% a 40% de todo o patrimônio. Então, esses procrastinadores, essas pessoas que têm esse problema de relacionamento com os filhos, que é algo que a gente é repugnante, né? Quem vai estar em maus lençóis são os filhos. Sabe por quê? Porque os filhos que vão ter que arcar com essa despesa para transferir o inventário, obviamente, né? Então, o que fazer diante do risco da certeza do imposto sobre a herança aumentar? Esses filhos desses procrastinadores, eles vão sofrer na dobra. Por quê? Porque o imposto de herança, esses 4% que eu falei com vocês, esse imposto vai aumentar. Então, vai aumentar ainda mais a mordida do Estado sobre o patrimônio. Isso aí não é um risco, é uma certeza, é uma realidade. A competência, eu disse lá na pré-palestra que eu não ia falar juridiquês aqui, né? Mas tem coisa que eu não consigo fugir. Quem é que regulamenta a alíquota do imposto da herança? É o Senado Federal, através de resolução. Hoje, no Brasil, essa alíquota ela vai de 2% até 8%. A alíquota máxima de imposto para transmitir os bens é de 8%. Ela vai variar de estado para estado. Cada estado tem a sua alíquota. Aqui em São Paulo, por enquanto, é 4%. Tá? E essa resolução que está em vigor hoje, na qual ela fixa esse mínimo de 2% e máximo de 8%, é a resolução 9 de 92. Existe tramitando lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, logo que começou a pandemia, os deputados estaduais protocolaram lá um projeto de lei número 250 de 2020, em abril do ano passado, para aumentar esse imposto, que hoje nós pagamos 4% para 8%. E está tramitando lá, e pode ser que seja aprovado rapidamente, porque a justificativa deles primeiro, que o Brasil é um dos países que menos taxa a herança no mundo. Eu vou mostrar isso daqui um pouco. Segundo, que a pandemia, né, tem aí desbancado os cofres do Estado. Então, esse é o argumento lá nesse projeto que está aqui em São Paulo. Então, nesse projeto, ele vai de 4% para 8%. Existe, essa é que tem a maior força, uma proposta do CONFAZ, Comitê Nacional de Política Fazendária, que é composta aí pelos estados e mais o ministro da Fazenda. O secretário de Fazenda de todos os 27 estados, mais o Distrito Federal, mais o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Então, eles protocolaram, por unanimidade, todos os representantes dos estados protocolaram lá um projeto, né, uma proposta, mudando essa alíquota máxima hoje de 8% para 20%. Então, todos os estados concordaram com isso, aumentando esse imposto. E como é que é feito esse projeto? Né? Como é que isso é votado no Congresso? Não sei se vocês sabem, mas o projeto de resolução, quem é o senador, ele representa quem? Ele representa os estados. É diferente dos deputados federais,
que representam lá algumas categorias dos advogados, dos médicos, né, sei lá, dos pecuaristas. Eles representam alguns grupos. Agora, os senadores não. Os senadores, eles representam, eles defendem os interesses do Estado. E para aprovar esse aumento de 8% para 20%, isso é feito através de uma maioria simples. Como é que funciona isso? Dos 81 senadores que nós temos, precisa só de 41 senadores presentes. E dos 41 presentes lá no Senado, a gente precisa de que 21 senadores aprovem essa resolução, tá? Então, o primeiro argumento deles é muito fácil. Fala o seguinte: o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Pode acreditar que realmente é. Quer ver? Eu vou te mostrar um gráfico aqui, onde você vai ver. Isso, eu falo sobre imposto sobre a herança pelo mundo. Na França, esse imposto sobre a herança é de 60%. No Japão, é 55%. Na Alemanha e na Suíça, esse imposto é de 50%. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, 40% a alíquota do imposto sobre a herança. No nosso vizinho aqui, o Chile, né, a alíquota do imposto sobre a herança é de 25%. E no Brasil, a alíquota máxima é 8%. Então, mesmo que aumente aí para 20%, nós ainda vamos estar taxando menos do que os demais países a herança no mundo. Então, por isso que nos países europeus, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá todo mundo tem esse sistema de planejamento sucessório através de uma holding familiar. Lá, eles vivem como pessoa jurídica. Não tem patrimônio no nome deles, pessoa física, justamente porque essa carga tributária, ela dilapida o patrimônio da família. Qual que é o segundo argumento fácil, né, que eles utilizam lá para ter esse aumento aí? O segundo argumento é que o imposto sobre a herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Eu mostrei para vocês que isso é mentira. Não é os mais ricos que vão ser penalizados. Eles poderiam trazer, por exemplo, aumentar o ICMS, né, para penalizar os mais pobres. Mas não é isso. Eles utilizam esse argumento de que vão penalizar, vão cobrar mais das famílias mais abastadas, mas é mentira. Por que é mentira? Porque as pessoas mais abastadas conhecem esse sistema e não vão passar por esse processo de inventário, tá? Fora isso, os filhos desses procrastinadores vão sofrer, que tem também uma proposta do senador Cid Gomes aumentando, sugerindo que essa alíquota passe de 8% para 16%. E, por fim, tem uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição de 96 de 2015, onde essa alíquota pode chegar aí até 47,5%. Essa eu acho mais difícil de passar, vou te ser honesto, tá? Mas está lá. A gente não pode confiar nesses nossos governantes, deputados, senadores, né? Infelizmente, eles não olham para o nosso bolso, e sim para o que interessa para eles. Quando é que isso vai acontecer, Juliano? Isso, infelizmente, eu não tenho como te precisar. Pode ser que seja até agora, se você sair daqui dessa palestra e dar um Google lá, pode ser que já tenha até havido esse aumento de imposto. E esses são os grupos dos procrastinadores que vão sofrer aí com essa carga de impostos, né? Que esses que não se preocupam vão deixar esse abacaxi para os filhos. E o terceiro grupo que eu quero falar aqui, que eu tenho certeza que a maioria de vocês, é o grupo dos resolvedores, né? São as pessoas que resolvem o problema. Então, quando se trata dos nossos filhos, a única coisa que importa para nós é não deixar para eles um problema. Nós não queremos deixar problema para os nossos filhos. Não faz sentido, pelo menos para mim, né, e tenho certeza que para você também, não faz o menor sentido você trabalhar aí uma vida toda, muito mais do que você precisava para o seu próprio sustento, né, com o objetivo, com o ideal aí
deixar algo mais para os seus filhos, né? Deixar uma vida mais confortável para eles no futuro. Na prática, o que vai acontecer? Você vai acabar deixando um grande pedaço, uma grande parte desse patrimônio para advogado, para cartório, para o Estado. Então, não faz sentido você ter trabalhado tanto para deixar boa parte do que você tem para essas pessoas. Então, por isso que eu falo que esse lance do planejamento sucessório, planejamento patrimonial da família, é um ato de amor que você faz para o seu filho. Porque, como eu disse, isso aqui para você não tem validade nenhuma, porque você já construiu o seu patrimônio. Você vai deixar isso pronto e não vai trazer problemas para o seu filho. Então, você está praticando aí um ato de amor pelo seu filho, que é deixando organizado e evitando que ele precise passar por um processo de inventário e garantindo que 100% do que você amealhou e juntou ao longo da sua vida chegue integralmente nas mãos do seu filho um dia, tá? Então, beleza, doutor, entendi tudo, né? Entendi os grupos, né? Os resolvedores, entendi os procrastinadores, entendi aqui quem é o grupo dos ignorantes, né? Mas eu estou no grupo dos resolvedores, eu quero resolver isso logo, né? Eu quero fazer isso, não quero deixar problema para o meu filho. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho algumas limitações éticas. O advogado, ele tem um regimento que proíbe que a gente faça qualquer tipo de oferta de serviço ao público, como nós estamos aqui hoje nessa palestra. E o objetivo disso aqui é justamente trazer para você essa informação, que existe um meio alternativo para que o seu filho não precise passar por um inventário e, obviamente, faça chegar 100% do seu patrimônio nas mãos dele um dia. Então, eu tenho meus limites éticos, eu não vou oferecer nenhum serviço para você aqui, tá? Mas eu também não posso te deixar no limbo, te deixar a ver navios, né? Você precisa, o primeiro passo para você poder fazer isso, a primeira coisa que é o mais importante da sua vida, se você é um resolvedor, se você pretende deixar tudo organizado para o seu filho, o primeiro passo é passar por uma sessão de viabilidade. O que é uma sessão de viabilidade? É uma reunião onde a gente vai fazer um grande diagnóstico do seu patrimônio, né, da sua realidade patrimonial, da sua realidade familiar, e entender se esse sistema realmente serve para você. Porque pode ser que você está imaginando uma circunstância, mas quando a gente for fazer esse diagnóstico, essa sessão de viabilidade, isso não seja para você, não seja o seu caso. Então, o mais importante, o primeiro passo aqui, é fazer aí uma sessão de viabilidade para saber se esse sistema de holding familiar, ele se adequa à sua família, ao seu patrimônio, tá? E aí, quando faz sentido para o cliente isso, quando a gente diagnostica, né, que isso é para essa família, é para essa pessoa, o próximo passo é fazer o que a gente chama de croquis estrutural. O que é isso? A gente vai, diante dessas informações que a gente colhe nessa sessão de viabilidade, a gente vai desenhar, vai plotar isso numa mesa, vai pôr os vários cenários, as várias possibilidades que existem para essa família. Então, isso vai se amoldar ali dentro da realidade dela. Então, a gente vai levantar custos disso, valor certinho, o que ela vai gastar para implementar. Então, esse é o croquis estrutural, um segundo passo. Mas agora, você não precisa disso. O que você precisa, como você já sabe esse sistema, o que é, para que serve, você precisa ser ouvido. Então, você precisa de alguém que te ouça para saber se isso é para você. Só que isso não dá para a gente fazer por aqui, né? Poderia abrir o chat aqui e falar, ó, coloca para mim aqui o seu patrimônio, como é que é composto a sua família, quantos filhos você tem, mas isso eu vou te expor aqui, eu não vou fazer isso aqui, porque é antiético isso, não vou fazer. E segundo, que pode parecer que é uma oferta de serviço meu para você, e não é o caso. Eu não quero isso, eu estou aqui apenas para te informar dessa situação do inventário, tá? Então, para que não aconteça nenhuma coisa nem outra, eu vou deixar aqui embaixo, já está no link aí,
eu deixei um link aí embaixo para você, para aquelas pessoas que estão participando dessa apresentação. O que eu resolvi fazer? Eu montei uma sessão expressa de viabilidade. É uma sessão com algum membro da minha equipe que eu vou destinar de 25 a 30 minutos para que você conte a sua realidade patrimonial, sua realidade familiar. A gente possa fazer um raio-x disso gratuitamente para você, para saber se esse sistema serve para você. Isso aí vai ser com algum membro do meu escritório, que eu treinei para fazer isso, tá? Então, eu vou disponibilizar isso para você que está comigo até agora, que se interessa por isso, tá? Por esse sistema de holding familiar. Eu criei essa sessão expressa de viabilidade. Vai durar de 25 a 30 minutos, vai ser com algum membro aqui da minha equipe para tirar aí as suas dúvidas, certo? Mas aí pode acontecer o seguinte: não, doutor, eu quero fazer, não quero passar com essa sessão de viabilidade, eu já sei que eu quero, que eu preciso disso aqui para os meus filhos, eu quero logo marcar uma sessão sem tempo para a gente poder conversar à vontade sobre isso, eu quero falar direto com o advogado, com o Juliano e tal. Ó, me desculpe, mas eu não posso fazer isso aqui, tá? O máximo que eu consigo fazer para você é o seguinte: nesse link que está aqui com esse formulário, você vai preencher e no final tem uma opção de você, ele é gratuito, mas no final, se quiser fazer comigo, tem uma opção de você fazer a escolha de fazer essa sessão ordinária comigo, diretamente, tá? E não direto com um membro aqui do escritório, tá certo? Mas acontece o seguinte: eu não vou conseguir manter isso aberto por muito tempo, tá? O que eu prometo para você é o seguinte: a partir de hoje, a partir de agora, eu vou deixar esse link aberto até a próxima segunda-feira. A hora que for 23h59 de segunda-feira, eu vou tirar esse link do ar e aí vai voltar o valor. Eu não vou disponibilizar essa sessão gratuita mais. Aí quem quiser fora desse ambiente, aí tem um custo, tá? Então, aproveita essa sessão, aproveita você que está aqui hoje e clica nesse link se você tem interesse nisso. E preencha esse formulário que eu deixei disponível lá. Essa sessão de viabilidade expressa é como se fosse, imagina se a gente estivesse numa palestra presencial. Eu terminasse essa apresentação e você dissesse: não, Juliano, senta aqui comigo, deixa eu te contar a minha realidade, o que você acha, dá para fazer, não dá? Então, esses 5 minutinhos que eu sento do seu lado, que depois acaba virando 20, 25, 30, é essa sessão de viabilidade expressa que eu estou disponibilizando para você, essa oportunidade, tá? Então, se fizer sentido para você isso, clica nesse link e preencha essa aplicação para você fazer esse estudo. E por que eu acho mesmo que você deve aproveitar essa oportunidade que eu estou disponibilizando aqui através desse link? Normalmente, essa sessão de viabilidade é um serviço do meu escritório. Os clientes que têm interesse em fazer isso, ordinariamente, eles pagam o valor de um salário mínimo, que é R$ 1.100 para fazer essa sessão, tá? E eu estou disponibilizando isso aqui para você hoje. Eu estou te possibilitando, né, inclusive, estender isso aí para quem você ama, para as pessoas que você gosta, né? Eu indicaria, se fosse eu no seu lugar, que preencha essa sessão e faça esse estudo, porque é algo assim que vai trazer muito valor, vai agregar muito valor aí na vida e no patrimônio dessa família. Então, eu acho que isso faz sentido para aqueles que estão imbuídos aí de ser um resolvedor de problema e não deixar esse patrimônio aí na mão do Estado, advogado, e fazer chegar 100% nas mãos do seu filho, tá? Então, se faz sentido para você ter uma holding familiar para defender os interesses aí dos seus filhos, da sua família, e se isso é algo importante para você, fique à vontade, tá? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. O que eu não quero com isso aqui é voltar naquela situação lá atrás, do Rafael, onde eu sei a solução para evitar essa dilapidação do patrimônio, mas eu não consegui entregar para ele a tempo, porque os pais dele não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje de sentar comigo e conhecer essa alternativa, tá? Então, isso, agora, a partir de hoje, vocês que conhecem
essa alternativa lícita, barata, menos burocrática, né? Vocês podem aí estar todos nesse grupo dos resolvedores e não permitir que os seus filhos passem por esse ato de horror, que é o inventário, e venham para esse ato de amor, que é o planejamento patrimonial da família, tá? Esse lance de não poder resolver o problema das pessoas quando o dono do patrimônio já não está mais aqui é algo que me dói muito, porque eu sei a alternativa, eu sei a solução, mas infelizmente tem situações quando chegam para nós, já aconteceu o fato, a gente infelizmente não tem como ajudar, tá? Então, se você tiver interesse, preencha esse formulário, eu vou receber isso, tá? Depois a gente vai entrar em contato para marcar a sessão de viabilidade com você, tá? Mas se isso não for para você agora, se você não estiver interessado nisso aqui, tá tudo bem. Daqui a alguns meses eu estou pensando em abrir esse espaço novamente e pode ser que eu disponibilize isso novamente para vocês lá na frente, tá? Mas não percam essa oportunidade. Até segunda-feira, às 23h59, vou disponibilizar isso aqui com essa sessão gratuita de 25 a 30 minutos. E quem quiser fazer comigo, no final da aplicação, é só fazer a seleção e a opção. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui, tá? Fico feliz de verificar que vocês estão aqui até agora. E muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, pode deixar a dúvida no chat, que eu terei o maior prazer em resolver e responder as suas dúvidas. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.